Olá, povo de Deus! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Grão de Mostarda. Eu espero que você já tenha curtido, dado aquele like e se inscrito no nosso canal, que ajuda muito a levar esse canal mais pra frente. Se você já fez isso, bora falar um pouquinho sobre o meu começo na leitura e, apesar disso, também dar uma dica de livro que é o meu xodozinho. Foi o primeiro livro que eu li até o final e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês como foi minha experiência com eles. Então, bora pro vídeo de hoje. Bom, eu vou começar iniciando compartilhando um pouquinho sobre o meu início nas leituras, né? Eu não fui uma adolescente que gostava de ler, então eu não li Harry Potter, não li as Crônicas de Nárnia, não era uma adolescente que lia. Eu lembro que a minha tia comprava livros sobre coisas de garotas, sabe? Livros de romances adolescentes que eram de classificação indicativa para minha faixa etária, mas nada me pegava, eu realmente não gostava, não ia, não adiantava. Então, eu não achava que leitura era algo que me ajudaria, sabe? Eu gostava de ver filmes, séries, eu não tinha paciência para ler. Essa era a grande verdade. Até que eu ganhei esse livro, Diário de Anne Frank, do meu namorado, que hoje é meu marido. Ele trabalha num órgão público e lá tinha doações de livros, né? Eles doavam livros e aí ele trouxe vários livros para casa e aí tinha esse livro e aí eu vi que era mais ou menos curtinho, a história me interessou, aí eu falei, vou tentar ler. Gente, eu li esse livro de 368, 370 páginas em um mês. Tá? Esse foi o nível da minha leitura. Eu demorei um mês para ler 370 páginas. Foi uma leitura que eu demorei muito, porque eu não tinha gosto por ler. E é uma leitura dura. O Diário de Anne Frank é uma leitura dura. Mas foi a partir dele que eu iniciei a vontade de ler mais. Porque eu entendi que o que estava me fazendo demorar para ler não era a falta de interesse pelo tópico ou querer saber o que acontece na história, ou se a leitura era fácil, difícil ou não. Na verdade, era porque eu não tinha o hábito e porque o Diário de Anne Frank tem momentos muito tristes, porque você vê, é uma adolescente contando a história, e você vê que ela tá contando de uma maneira que você pensa que, nossa, provavelmente o pai dela tava escondendo a verdade dela para que ela não sofresse, sabe? E você consegue perceber isso nas entrelinhas do livro. Então é uma leitura que fluía e você queria saber o que ia acontecer, porque ela estava sempre escondida, né? A Anne Frank, ela passou a adolescência dela escondida em vários e vários, assim, esconderijos diferentes. Era o porão da casa dela, depois foi para outro lugar, e depois foi para outro. Então ela vivia escondida, fugindo realmente dos nazistas, né, que estavam perseguindo os cristãos. Então, assim, gente, é uma história dura, muito bonita, triste, porque a Anne Frank, ela morre, né, ela pega uma, acho que era uma gripe, alguma coisa assim, é uma pneumonia, uma coisa assim. E ela acaba falecendo. E o pai dela, que acha o diário dela, né, e decide publicar, alguns anos depois da morte dela, como uma forma de retratar a história de como foi esse período da Segunda Guerra Mundial e as perseguições que teve, porque não foi só uma guerra, tinha muita coisa acontecendo ali. E, bom, a narrativa da Anne, ela é muito forte, é muito intrigante, e aí vai te envolvendo muito, sabe? Te envolve. Então, foi assim que pouco a pouco eu fui pegando gosto pela leitura, fui querendo me envolver mais e mais e fui me apaixonando por esse universo maluco da leitura. E hoje eu posso dizer para vocês algumas dicas que eu quero compartilhar de como a gente pode talvez melhorar
o seu hábito de leitura, ou se você quer adquirir o hábito de leitura, como descobrir o seu gênero favorito. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês nesse vídeo também. Então, como primeira dica que eu quero deixar com vocês, eu acho que é muito, muito, muito importante eu deixar claro que escolher o seu gênero favorito, né, encontrar o seu gênero favorito, vai demandar que você leia. Então, você vai precisar fazer muitos testes de leitura. Então, começa lendo um romance, vê como que você entende, compreende, se você gosta, se te prende, se não. Depois você vai para um suspense, para um thriller psicológico, depois você vai para uma biografia, depois você vai para um livro de autoajuda e assim você vai encontrando nessa exploração de gêneros qual é o seu favorito. O meu gênero favorito da vida, assim, é o thriller psicológico, é livros, assim, que eu pego pra ler e eu leio em 1, 2 dias, dependendo da história. Eu gosto muito, eu quero saber o que vai acontecer no final, eu fico intrigada, então é algo que eu sou apaixonada, eu gosto bastante. E também gosto muito de romance. Porém, eu sinto que por conta da faculdade e as exigências da vida adulta faz com que você precisa ler outros tipos de livros. Então eu estou tentando explorar em mim leituras mais profundas, leituras espirituais, leituras mais filosóficas, leituras mais administrativas. Então esse tipo de leitura acaba fazendo com que eu demoro mais para terminar um livro, porque não é uma leitura tão fluida, né? Não é o gênero favorito, então você vai se adaptando. Mas eu criei uma rotina de leitura. Então, a segunda dica, depois de você explorar o seu gênero e encontrar é encontrar uma rotina de leitura. Para mim, uma rotina de leitura que ajudou muito foi sentar para ler. Então, quando é uma leitura muito difícil, assim, é uma leitura mais técnica que eu preciso fazer, por N razões, então senta, mas senta assim numa mesa, né? Coloca ali um ventilador, um ar-condicionado se tiver calor, pega um copo de água, um chá, um suco, alguma coisa que você queira tomar. Pega o seu marcador de página, o seu marcador de texto, né? Um bloquinho de notas, sua lapiseira para você ir anotando. Senta, pega o livro e fala: eu vou ler 2 capítulos agora. Pronto, senta, lê 2 capítulos. Isso me ajudou muito a criar um hábito de rotina, perfeito. Criar uma rotina de leitura desses tópicos e gêneros mais difíceis, mas que são importantes e que são necessários. E a terceira e última dica que eu deixo para você que quer iniciar as suas leituras e criar um hábito de ler é que você não pode deixar isso para amanhã, tá? Então, se você já tem um livro aí que você queira explorar, que tá aí, que você ganhou de alguém e nunca começou a ler, senta numa mesa, né? Senta numa cadeira, por favor, não senta na mesa. Senta numa cadeira, pega o livro, vou ler um capítulo hoje. Senta e lê um capítulo. Vou ler um capítulo amanhã. Senta e lê um capítulo. Inicia agora. Termina de ver esse vídeo, já vai lá, senta sua bundinha na cadeira e já vai iniciar a sua leitura, porque não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Criar um hábito, seja ele de leitura ou de qualquer outra coisa, ele não pode ser algo programado. Você não pode programar um dia para iniciar, porque às vezes você não vai iniciar naquele dia, né? Às vezes é uma forma do seu corpo, da sua mente, de autossabotamento, né? Para você não fazer naquela hora. Então você procrastina, fica jogando datas e datas. Então a dica é: começa hoje. Cara, você tá vendo esse vídeo? Vai lá, pega o livro que tá na sua cabeceira faz meses, senta numa cadeira, abre, vou ler um capítulo hoje. E você vai fazer essa rotina todos os dias. Amanhã eu vou ler mais um capítulo. E começa lendo um capítulo por dia, que eu tenho certeza que você vai conseguir terminar a leitura, vai conseguir aprender o que tá naquele livro, mas absorver mesmo de forma real. E é muito importante que você faça isso agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. E também quero deixar aí uma dica bônus de leitura que me ajudou muito e me ajuda até hoje. É que estabeleça um tempo. Então, às vezes eu não quero ler um capítulo. Eu posso, porque às vezes o meu capítulo é muito longo e eu só tenho 30 minutos para poder ler alguma coisa. Põe um timer no seu celular, 30 minutos, começa a ler, depois anota onde você parou. E no outro dia você põe um timer com mais tempo ou menos tempo, enfim.
Não importa. Eu acho que ler alimenta a alma, ajuda a gente a melhorar o nosso vocabulário e a nossa raciocínio lógico, desenvolve inteligências na nossa mente humana e faz com que nós possamos sempre estar trabalhando o nosso mental, o nosso espiritual, o nosso físico para andar juntos. Então, a leitura ajuda muito a fortalecer o ser humano. Então, aproveitem essas dicas, aproveitem esse pequeno spoiler sobre o livro Diário de Anne Frank e não deixe para amanhã. Inicie a sua leitura agora.